estou compartilhando a tela aqui, a gente já vai poder ver o que eu estou falando, né? Começaram a sofrer, especialmente a Argentina, que sofreu muito com a seca lá do sul, e inclusive entrou numa crise mais recentemente. Mas é uma característica geral de todas essas economias, a estrutura produtiva baseada em commodities, né? Mas, antes de mais nada, vamos olhar aqui no mapa geral o tamanho dessas economias da América Latina, porque é importante ter clareza da participação relativa dessas economias no PIB mundial, né? São economias que infelizmente, têm baixa relevância quando a gente compara as economias da América Latina com o resto do mundo. A gente vê que a participação é pequena, relativamente pequena, né? Que o PIB fechado de 2022 a dólares correntes, né? Os Estados Unidos com um PIB de 25 trilhões de dólares, China 20 trilhões, e aparece a América Latina ali no canto esquerdo embaixo, com o Brasil sendo o grande destaque, com 1,8 trilhões de dólares, maior economia da América Latina, depois a Argentina com 564 bi, depois aparece Chile, Colômbia ali, menorzinhos, com 300 e pouco bilhões de dólares, talvez nem isso, né? Então a gente vê que, em termos relativos, a economia da América Latina representa muito pouco da economia mundial, né? A Alemanha tem um PIB maior do que toda a América Latina somada, né? Só para colocar em contexto o que eu estou falando. O Japão tem um PIB maior do que toda a América Latina somada. Se a gente colocar o México nessa história, a situação melhora um pouquinho. No México teve um PIB de 1,3 trilhões no ano passado em dólares correntes, está aqui em cima, né, à direita, né, tem o Canadá, México e Estados Unidos. Então, a figura, né, melhora um pouquinho. Se a gente somar o PIB brasileiro, vai de quase 2 trilhões, mais o México de 1,3, a gente chega em 3,3, né, fica um quadro um pouco melhor, mas ainda assim é uma região bastante irrelevante para o resto do mundo do ponto de vista de tamanho de PIB. A gente vê os 3 grandes blocos do planeta aqui, que são o bloco asiático, com China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Índia, né? Colocando isso daí, a gente já tem o maior bloco do mundo, maior do que o próprio bloco americano. Depois o bloco americano, com o México muito mais tributário de Estados Unidos, né, do que do resto da América Latina. Também, num certo sentido, mais um Estado americano, né, dada a integração enorme da economia mexicana com os Estados Unidos. E, por fim, o resto o terceiro grande bloco, que é a Europa, né, a Alemanha e o resto da Europa, com um PIB também na casa de 20 trilhões de dólares, né? Aqui, quando a gente coloca só Japão, China e Índia, já estamos falando de um PIB de quase 30 trilhões de dólares, né? Se a gente colocar Coreia do Sul, Japão, China e Índia, já temos o maior bloco econômico do mundo, né? Para lá que o mundo está indo, né? Esse é o grande polo econômico mundial relevante, que certamente vai ganhar ainda mais força nos próximos anos, né? Vamos olhar um mapa mais detalhado do que é essa estrutura econômica latino-americana, e eu trouxe uns gráficos de pauta de exportação que eu acho que são bem ilustrativos para a gente ter um visual do que são essas economias, né? Isso aqui é a exportação da Colômbia em 2021, em dólares correntes, 42 bilhões e meio de dólares, total exportado pela Colômbia. Uma coisa que chama atenção, até acho que muita gente nem tem noção disso, todo mundo conhece a Colômbia pelo café colombiano, né? Representou 7,5% das exportações em 2021. Não muda muito para 2022, o dado é bem parecido. O grande produto de exportação da Colômbia é o petróleo. Tem mais de um quarto das exportações representadas por petróleo bruto, desculpe, e petróleo refinado vai a 30%. Se a gente colocar carvão, né, e outros produtos minerais, a gente chega em quase 50% das exportações colombianas, né? Depois café, banana e flores, né, ouro, e uma pequena parte industrial, onde está os produtos ali pintados mais de rosa e azul, são os produtos mais industriais, né? Então tem uma pequena participação de talvez um quinto, né? Não mais do que um quinto da pauta de exportação de produtos industrializados. Aliás, essa é uma média parecida para os países latino-americanos, algo como um quinto das exportações de produtos industrializados, né, manufaturados, né? Aqui um visual da Bolívia, que é um país ainda menor, menos relevante, totalmente dependente de recursos naturais, com gás, né? Tendo gás, né, o maior papel aqui, a maior participação na pauta de exportação, gás, ouro
e minérios aqui, zinco, também o lítio agora é um produto super importante para o Chile. Depois, também um complexo de soja relativamente importante, de óleo de soja, de farelo de soja, mas ainda é uma economia muito pequena que exporta apenas 11 bilhões de dólares. Paraguai também, muito pequenininho, 10 bilhões de dólares de exportações. Daqui a pouco eu vou mostrar a renda per capita desses países, para ver que são países relativamente pobres, né? O Paraguai é totalmente agro, né? Então, se é verdade que a Bolívia é muito mais uma mina, o Paraguai é um território agro, né? Tem praticamente quase 80% das exportações do Paraguai estão dependentes de soja, carne, milho e arroz, né? Tem ali Itaipu com eletricidade, 15% das exportações, né? Mas basicamente um território dependente de exportação agro com baixíssima industrialização, né? O Uruguai também tem uma cara parecida, um pouco mais industrializado, aliás, dos menores, né, dos países menores da América Latina, de Uruguai, entre Uruguai, Paraguai e Bolívia, e Chile, os que se destacam em termos de industrialização são o Chile e o Uruguai, né? Tem um produto industrial, aliás, por incrível que pareça, o produto industrial per capita do Uruguai é mais do que o dobro do produto industrial per capita brasileiro, tanto do Uruguai quanto do Chile. Eles chegam a ter um produto industrial de mais de 2 mil dólares per capita, 2.500 dólares, né? Isso é a produção industrial dividido pela população, enquanto que a produção industrial brasileira dividida pela população não dá nem 1.000 dólares. Em termos per capita, são países até mais industrializados, não em termos de tamanho da indústria, obviamente, né? No Brasil, a gente está falando de uma indústria de 170, 180 bilhões de dólares, enquanto que nesses países é um décimo disso, se muito, né? Mas aqui o visual também do Uruguai, muito dependente de produtos agro, né? Especialmente carne, né? Então, se o Paraguai é mais agro, com soja, o Uruguai é mais dependente de carne e a Bolívia mais dependente de produtos de mineração, gás e lítio. Aqui é o Chile. O Chile já é uma economia bem mais robusta do que essas outras. Reparem que Paraguai, Uruguai e Bolívia exportam 10 bilhões de dólares, enquanto o Chile exporta 96 bilhões de dólares. É uma economia mais forte, mais sofisticada, exporta 10 vezes mais do que esses países, né? O grande destaque é o cobre, né? O minério de cobre representa mais de 50% da pauta chilena, né? Tem alguma industrialização ali no canto à direita, abaixo, a gente vê alguns produtos industrializados. O Chile se destaca como industrialização per capita de América Latina, né? Junto com o Brasil e com a Argentina, é o país mais industrializado per capita na América Latina. Aqui o Peru, também é uma economia um pouco mais robusta, com exportações de 56 bilhões de dólares, muito dependente também do minério de cobre, muito parecido com o Chile. Mais de 30%, quase 40% das exportações dependentes de minério. Esses mapas nos dão bem esse visual da América Latina dependente de commodities, né? Aqui a gente vê como, no fundo, a gente está falando de um continente que não conseguiu dar o salto de industrialização e de sofisticação produtiva e que continua muito dependente de commodities, né? Mesmo vale para a Argentina. Vejam que interessante, o Chile conseguiu exportar em 2021 mais do que a Argentina, mais de 90 bilhões de dólares de exportações chilenas, enquanto que a Argentina sequer chegou nos 70 bi, com um complexo de soja, de carne e de milho e trigo também muito forte, representando quase 50% das exportações da Argentina, e também um destaque na parte industrial, né, alguma coisa de industrialização na economia argentina, né? Aqui uma comparação com o Brasil, que é o maior interesse, obviamente, para a gente, né? O Brasil com quase 300 bilhões de dólares de exportação em 2021. Esse ano a gente supera os 300 bi. E também a pauta de exportação brasileira é bastante conhecida por todos nós, né? Tem 20%, 25%, 15% de minério, 10%, 11% de petróleo, soja quase 14%. Esses três produtos representam quase 50% da pauta. Um destaque aqui para o Brasil, o petróleo, a gente superou a marca de 3 milhões de barris dia de produção de petróleo no Brasil, que é algo fantástico. Lembrar que o Brasil produzia, no início dos anos 2000, 1 milhão de barris dia, se muito, né? A gente conseguiu triplicar a produção de barris de petróleo no Brasil nos últimos 20 anos. Muito disso se deve ao pré-sal, né? O pré-sal foi
uma descoberta fantástica em um petróleo de boa qualidade, um petróleo leve, né? Então, aqui, um avanço realmente notável. E também na parte agro, um salto gigante. Hoje, nesse ano, a nossa safra vai superar os 300 milhões de toneladas de grãos. A gente vai ter uma super safra, o recorde, né? A maior safra da história brasileira. Também, para se ter uma base de comparação, no início dos 2000, nossa safra era de 100 milhões de toneladas de grãos. Então, a gente conseguiu triplicar também a nossa produção de grãos nesses 20 anos. O Brasil hoje chega a quase 10% do comércio mundial de agro e pecuária somados, né? O Brasil é talvez se não for o maior player, um dos grandes players do do mundo agro, e mesmo se aplica para commodities. Se a gente colocar petróleo e mineração, especialmente minério de ferro, o Brasil saiu de 3% do comércio mundial e foi para 6% do comércio mundial, também virando grande player de commodities, de mineração do planeta, né? Então, essa é uma cara resumida da América Latina, e aqui o México, que é o grande destaque da América Latina em termos de industrialização e de exportação de produtos manufaturados. Vejam que o México exporta bem mais do que o Brasil, está quase em 500 bilhões de dólares de exportações. É uma economia bem menos dependente de commodities do que as outras latino-americanas. Quase 50% da pauta depende de produtos industrializados, né? O petróleo, que já foi 25% da pauta mexicana, hoje sequer representa 5%. Lembra do boom de petróleo que houve no México, né? Do Golfo do México, né? De todo aquele capítulo da história mexicana, da descoberta do petróleo no Golfo do México, né? E que foi muito importante nos anos 80 e 90, inclusive no plano de estabilização mexicana e tudo mais, mas é um capítulo que já meio que ficou para trás em termos de participação relativa. Hoje a economia está bastante integrada nos Estados Unidos e com uma estrutura produtiva muito mais industrializada. E, claro, aqui o senão que a gente coloca aqui, que é conhecido, imagino conhecido por todos, é que é uma indústria do tipo maquila. Então, não é para a gente se empolgar, né? Não, infelizmente, não estamos olhando para um país que tem a cara da Coreia do Sul, né, que tem uma pauta de exportação até parecida com a mexicana, apesar de que vai a mais de 700 bilhões de dólares a exportação da Coreia do Sul, só que com uma grande diferença entre Coreia do Sul e México, que na Coreia do Sul os produtos são feitos na Coreia do Sul e toda a inovação, o P&D, as patentes e o capital humano está na Coreia do Sul. Mas daqui a pouco eu vou mostrar dados para os senhores de P&D, né, de pesquisa, investimentos em pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do PIB e patentes per capita, e a gente vai ver que a economia da Coreia do Sul e inclusive nesse capítulo de Japão, de Estados Unidos, são economias que genuinamente produzem tecnologia e indústria tech. O México é muito mais um caso de maquila, né? Aliás, a própria palavra maquila vem do espanhol, de maquiagem, e na maquila essas indústrias importam da Ásia, especialmente da Ásia do Leste, e colocam os produtos nos Estados Unidos. Então, aqui não é uma tecnologia genuinamente mexicana, é muito mais uma importação via México, né? Aliás, tem um filme interessante, um documentário que vocês podem assistir sobre isso, chama Maquilápolis, que é bem interessante, que conta essa história do México, né? Maquilápolis. O exemplo mais famoso é de televisores, né? Em alguns anos atrás, o México colocava 40 milhões de televisões de telas planas nos Estados Unidos, das quais 100% eram produzidas na Ásia. Então, basicamente, essas telas planas vinham para o México, botava ali uma embalagem de papelão, um manual de instruções, alguma coisinha, algum ajuste aqui e acolá que era feito, e tudo era exportado para Estados Unidos, entrava via NAFTA, mas de fato as fábricas dessas televisões estavam na Ásia, né? Principalmente na Coreia do Sul, na Malásia, na Tailândia, né? Então, é fato que o México aparece aqui como um grande exportador da América Latina de bens industrializados. É fato que ele é mais sofisticado, os indicadores mostram que a industrialização mexicana avançou mais do que a brasileira. A produção industrial mexicana é de 250 bilhões de dólares, então a produção industrial mexicana é maior do que a produção industrial brasileira, tá? O México é a economia industrial mais importante da América Latina, apesar dessa qualificação que eu estou fazendo aqui de maquilas, tá? Então, nesse sentido, o México se destaca, né? A gente tem indicadores que mostram isso de maneira mais resumida, né? Até
talvez vocês já tenham visto, tenho falado muito sobre isso nos últimos anos, chamados indicadores de complexidade econômica, que é o que a gente vê ali no eixo X. Então, alguns economistas e físicos se juntaram para construir medidas de complexidade ou de sofisticação produtiva, e a partir dessas pautas de exportação que eu mostrei, a gente pode construir rankings e indicadores de complexidade e de sofisticação produtiva. Então, no eixo X, a gente tem esse indicador de complexidade produtiva, e no eixo Y, a renda per capita dos países. A ideia aqui é que, quanto maior é o ECI, que é o Economic Complexity Index, maior a sofisticação produtiva, a estrutura produtiva do país em questão, né? Quanto menor, menos sofisticada é a estrutura produtiva. E é uma medida bastante engenhosa e simples que esses economistas e físicos montaram, uma medida que depende da diversidade da pauta de exportação e da presença nessa pauta de exportação de produtos que poucos países no mundo são capazes de fazer. Então, se um país tem uma pauta de exportação muito diversificada, com produtos que poucos países conseguem fazer, o algoritmo de complexidade dá uma nota alta para esse país. Se a pauta de exportação tem poucos produtos e produtos que todos os países do mundo ou muitos países do mundo conseguem fazer, o algoritmo de complexidade dá uma nota baixa para a estrutura produtiva desse país. É como se eu transformasse a pauta de exportação num número. Então, obviamente que o país mais complexo da América Latina é o México, né? Nesse outro gráfico aqui, a gente vê o México com uma complexidade de mais de 1, né? Que é um ranking que vai de -2 a +2. Então, o México tem a maior complexidade da América Latina, e aqui eu incluí também Estados Unidos e Canadá, só para ter uma comparação. O Canadá também é uma economia muito complexa, inclusive bem mais complexa do que o Brasil, né? Estados Unidos está entre as mais complexas do mundo, e o Brasil está aqui numa posição intermediária. Entre a América Latina, tirando o México, o Brasil é a economia mais complexa, né? Então, isso daqui é um mapa, né, de exportação de uma economia mais complexa, e se a gente olhar lá Bolívia, Uruguai, Paraguai, né, isso aqui é um mapa de exportação, estrutura produtiva de um país não complexo ou não sofisticado, né? Então, aqui tem Bolívia, aqui tem Paraguai, aqui tem Uruguai, né? Isso aqui dá uma cara para a gente da estrutura produtiva desses países. Então, há uma correlação muito forte entre complexidade econômica e renda per capita. Esse gráfico também nos traz a informação do nível de renda per capita da América Latina. Vejam que não há muita diferença na renda per capita. Aqui está em log, então seria $1.000, 10.000 e 100.000. Mas o destaque aqui de renda per capita fica com o Chile, que tem uma renda per capita de 20, mais ou menos $25.000, dependendo de como a gente fizer essa medida. O Brasil com uma renda per capita de $15.000, a Argentina e Uruguai com uma renda per capita entre $20.000, pouquinho mais, pouquinho menos, e a Colômbia próxima do Brasil, 14, 15 mil dólares, e depois Peru, Equador, Bolívia, Bolívia é um dos mais pobres da América Latina, mas todo mundo ali na faixa dos $10.000, né? Isso é uma característica de América Latina. A renda per capita da região não foge muito dos $10.000. É uma região, inclusive, que tem uma renda per capita de nível intermediário, é uma região muito mais rica do que a África, né? Os países na África tem grande maioria dos países tem renda per capita abaixo de $5.000 por ano. Então, tem países ali como Moçambique, Congo, né, África subsaariana, tem vários países com renda per capita de $1.000, $2.000, $3.000, não muito mais do que isso, né? A África para cima, a África mediterrânea, do Marrocos, do Egito, da Líbia, é uma África muito mais rica do que a África subsaariana, né, que é uma das regiões mais pobres do mundo, né, ainda com populações que chegam a ter 20, 25, 30% da população com AIDS, inclusive, com condições de educação e saúde dramáticas, né? Mas, enfim, estou mencionando a África aqui só para destacar que a América Latina é uma região bem mais rica do que a África, do que a Ásia pobre também. Então, a gente tem essa renda per capita na casa dos $10.000. Depende de como a gente mede, aqui está medido nos chamados dólares constantes de PPP, de paridade de poder de compra, que procuram corrigir o efeito da taxa de câmbio, né? Tem um problema quando a gente vai medir PIB per capita, que é o seguinte: se o câmbio está muito desvalorizado, parece que o PIB é menor, né? Porque quando você converte isso para dólares, o PIB em dólar fica menor, e quando divide pela população, o PIB per capita fica pequenininho. Então, os economistas bolaram uma fórmula de
calcular câmbios de equilíbrio, entre aspas, câmbios justos, né? Que eles chamam de paridade de poder de compra, que é uma ideia de uma taxa de câmbio que seja mais comparável entre países, né? E aí a gente coloca essa renda per capita medida em PPP. Né? Então, medida em PPP, essa é a cara que a gente tem. Os Estados Unidos tem uma renda per capita PPP de mais ou menos $60 mil. O Canadá, algo como $40 mil. Né? São 2 países mais ricos, disparados das Américas. Né? E o México até conseguindo chegar perto ali dos $20 mil, sendo a economia mais sofisticada da América Latina, mas com essa qualificação de maquilas. Né? Então, o México ele ainda tem dificuldade, né, para desenvolver a sua própria indústria, de fazer o P&D local, né, de fazer um investimento em desenvolvimento tecnológico, em marcas e patentes localmente. Né? Esse é um mapa do mundo inteiro, para colocar em perspectiva. Desculpa, aqui ainda não tem África, aqui tem América Latina, Europa e Ásia. Né? Desculpa, América Latina e Europa só, para comparar como a gente está em relação à Europa. Dá para ver que os europeus estão muito avançados também em termos de sofisticação produtiva e complexidade. Né? A Suíça, aliás, aparece como um dos países mais complexos do mundo. Pouca gente tem essa ideia, né, de que a Suíça inclusive em termos per capita, é o país mais industrializado do mundo. A Suíça tem $10 mil de produção industrial per capita por ano. 10 vezes mais do que a produção industrial brasileira per capita. O Brasil tem algo como $1 mil de produção industrial per capita por ano, enquanto que a Suíça tem $10 mil. Né? A Alemanha tem uma produção industrial também gigantesca per capita, uma economia muito sofisticada, a República Tcheca, a Suécia, todos os nórdicos, a França, a Itália, a Irlanda, né, o Reino Unido. Então, todos esses países estão ali no time de elite. Né? A Espanha também supera o Brasil, né? A Noruega, todos esses países são mais industrializados em termos per capita e são mais sofisticados, têm uma estrutura produtiva mais sofisticada e têm uma renda per capita muito maior do que de América Latina. Né? Então, quando a gente olha para a América Latina, ela está realmente bem aquém, né, da Europa, de todos esses países. E a triste notícia aqui é que esse quadro, se a gente regredir 30, 40, 50 anos, pouco vai mudar. A América Latina pouco avançou nesses 50 anos, ela continua muito aquém da Europa, com talvez algum avanço para o Chile. Né? Acho que o Chile talvez seja o caso de maior... Chile e México sejam os casos mais bem-sucedidos de América Latina, mas um bem-sucedido com muita qualificação, assim, que está bem longe da Ásia. Né? Se a gente colocar a Ásia nessa história, aqui é o mesmo mapa agora com Ásia e África, né? Para ver como a América Latina fica comparada com Ásia e África. Aí a coisa complica para a América Latina, porque a Coreia do Sul, que era, nos anos 60, um país ainda muito pobre, que tinha 1/3 da renda per capita americana, hoje tem 3 vezes, desculpa, a renda per capita brasileira, hoje tem 3 vezes mais a renda per capita brasileira, né? Conseguiu ter um salto brutal, né? Todos os asiáticos, né, do modo geral, a Tailândia, a Malásia, a própria Indonésia, conseguiram avançar. O Vietnã, né? O Vietnã está chegando perto do Brasil já, aqui no meio dessa estrelinha do Vietnã aqui, já está quase no Brasil em termos de complexidade econômica, já exporta mais do que o Brasil, a economia do Vietnã. Aqui a China, né, que tem um salto de complexidade e de sofisticação produtiva fabuloso, fabuloso, né? A China que saiu de um indicador de complexidade baixíssimo ali nos 80, início dos 90, e hoje já caminha para ser uma das economias mais... caminha, né, para o grupo de elite de sofisticação produtiva e de complexidade. Né? E toda a África pobre, que aparece aqui no canto esquerdo do diagrama, com sofisticação produtiva muito baixa e renda per capita muito baixa, ali oscilando nos 3, 4, 5 mil dólares, conforme eu falava. Os europeus todos com renda per capita de 30, 40, 50, em muitos casos 60 mil dólares de renda per capita. A Suíça, né, com renda per capita de quase 70 mil dólares. Esses são países, de fato, muito ricos. Tem alguns outliers aqui. O Chile, num certo sentido, é uma espécie de outlier, porque ele não é... Ele tem uma renda per capita muito alta, dada a complexidade, dada a sofisticação produtiva dele. Né? Então, ele é parecido com o Catar e com a Austrália. São 2 casos de... Talvez seja a Arábia Saudita, aqui perto. A Arábia Saudita também tem essa cara. Né? São países que têm uma população
pequena para uma base de recursos naturais muito grande, né? O grande destaque aqui, obviamente, é Catar, que tem uma renda per capita de 100 mil dólares, Austrália, que tem uma renda per capita de quase 70 mil dólares, uma população de 30 milhões de habitantes, parecida com a da Arábia Saudita, que, aliás, tem também... a Arábia Saudita acho que está aqui, mais à direita, ela é mais sofisticada do que a Austrália, né? Aliás, bem mais industrializada do que a Austrália, né? Toda a parte petroquímica da Arábia Saudita é super desenvolvida. E o Chile, que tem essa renda per capita de quase 25 mil dólares, apesar de não ter uma sofisticação produtiva tão... É mais sofisticado do que os africanos, mas não é tão sofisticado assim, mas tem uma população pequena, né? Isso ajuda muito o Chile, né? Estamos falando de uma população de mais ou menos 10 milhões de habitantes, comparado com o Brasil, que tem mais de 210 milhões. Né? Quando a gente faz a conta de recursos naturais per capita, a gente vê que a posição chilena é muito vantajosa e a posição brasileira é muito ruim. Né? Tem uma certa ilusão no Brasil, né? Apesar de a gente ter virado essa potência agro e essa potência de commodities, por uma população de 210 milhões de habitantes não é suficiente. Né? A gente não consegue empregar todo esse contingente de pessoas em agro e em commodities. Então, nos rankings de recursos naturais per capita, o Brasil despenca para a posição número 25, número 30. Né? Quando a gente olha, né, o tamanho dos recursos naturais em relação à população, o Brasil perde muito espaço. Né? Mas o legal desse mapa é que ele coloca a América Latina no contexto mundial. Né? Então, nem tão pobre quanto a África, mas muito menos rica do que a Ásia do Leste, do que a Europa, do que os Estados Unidos, e ainda muito pesada em commodities, muito pesada em agro. Aqui eu destaco, e já estou concluindo esse primeiro bloco para passar a falar de conjuntura, aqui eu destaco os principais países latino-americanos, num outro diagrama que tem a medida agora de complexidade econômica no eixo Y, então esse gráfico é um pouquinho diferente. Ele tem a complexidade no eixo Y, e no eixo X tem uma outra medida que a gente chama de capacidades tecnológicas. Esse gráfico eu tirei de um trabalho, de uma tese de mestrado de um economista argentino muito bom. Depois eu posso deixar a referência aqui para quem quiser. E ele constrói essa medida de capacidade tecnológica usando dois dados. Dados de patentes per capita, quantas patentes são criadas por ano per capita, né? Número total de patentes registradas no país dividido pela população, e investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento sobre PIB. Né? Quanto que o país investe em pesquisa e desenvolvimento. Para ter um visual aqui desse dado, o Brasil investe 20 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. Né? O Brasil e México são os dois países que mais investem. O México deve investir uns 30, 40 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. São gastos, né, relacionados à inovação, né? Basicamente gastos que a gente chama de P&D. Né? Os Estados Unidos investe mais de 500 bilhões de dólares por ano, 500 bilhões de dólares por ano em P&D, contra 20 bilhões do Brasil e 30 bilhões do México. Então, por aí a gente tem uma noção do quão defasado está a nossa estrutura tecnológica e do quão difícil será, né, para o Brasil ganhar espaço, né, ganhar terreno nisso. Né? A competição é muito assimétrica. Né? Eu costumo brincar que é uma espécie de luta de um peso-pena contra o Mike Tyson. Né? Imagina que você está lutando contra um país que investe 500 bilhões de dólares por ano em P&D, enquanto a gente investe 20 bi, o México 30, para não falar desses outros latino-americanos que não investem sequer 5 bi, 10 bi de dólares por ano. Né? A China está investindo mais de 300 bilhões de dólares por ano, quase 400 em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Né? Bom, esses indicadores aqui do eixo X, que a gente chama de capacidades tecnológicas, são uma medida composta de patentes per capita e de investimentos em P&D. Então, qual é a mensagem desse gráfico? O gráfico mostra para a gente que existem países que são genuinamente complexos, que têm sofisticação produtiva alta e que geram inovação local, que fazem P&D local. Né? São todos países desse quadrante aqui que a gente chama do quadrante dos inovadores complexos, né? Japão, Israel, Finlândia, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, Coreia, Dinamarca, França, Reino Unido, Itália, Irlanda, Espanha, né? Até Nova Zelândia aparece aqui, ó, Noruega. Então esses são os países ricos, complexos e inovadores. A Austrália se destaca como um país que é complexo, mas tem ainda tem um índice de inovação relativamente elevado, né? Ela é um país inovador, vejam que interessante. Aliás, é o único que está aqui no quadrante que tem complexidade um pouco menor, que ainda é muito dependente de commodities.
mais inovador com baixa complexidade. E aqui os ensambladores, que seriam os maquiladores. Então, o Brasil e o México, num certo sentido, são economias do tipo maquila, né? São mais sofisticados, né? São parecidos com Rússia, com Malásia, até mesmo a China ainda estava aqui, né? Esse é um indicador aqui dos anos 2020, 19, 20. A China está caminhando hoje, certamente esse indicador para 2023 já colocaria a China aqui mais à direita, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou deixar os 10 minutinhos finais. Eu vi que o Paulo Ricardo fez uma pergunta. Paulo, no final a gente vai separar uns 10 minutinhos aqui para responder as perguntas e tratar de temas que vocês queiram explorar, tá? Mas então, só para concluir aqui a explicação desse mapa, então o México e o Brasil tem uma cara mais de maquila, né? Porque eles têm uma complexidade relativamente elevada, quando comparado com os outros latino-americanos e com os africanos, mas tem um índice de capacidades tecnológicas baixo, ou seja, tem pouca patente per capita e pouco investimento em P&D per capita, né? É uma situação melhor ainda do que de Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Paraguai, né? Que esses têm baixa complexidade e baixa capacidade tecnológica, né? Então, o resumo da América Latina nesse gráfico nos diz que tem dois países que são vamos dizer assim, entre aspas, potências industriais da América Latina e que são os mais sofisticados da América Latina, mas que no fundo têm uma cara de maquila, né? Tanto o México quanto o Brasil. No Brasil, a gente tem um belo exemplo de maquila também, que é a Zona Franca de Manaus. No fundo, a Zona Franca de Manaus é uma grande maquila. São multinacionais que investem e fazem montagem de produtos lá na Zona Franca. Podíamos fazer uma discussão aqui de 1 hora de Zona Franca de Manaus, é um tema que eu tenho estudado muito, né, que me interessa bastante, mas o fato é que na Zona Franca a gente não conseguiu construir inovação genuína, né? Não existe inovação, P&D, criação de patentes, coisas do tipo. Existem multinacionais que recebem muitos subsídios, que estão instaladas lá e que usam aquilo como uma base de logística até ruim, se pensarmos, né, no meio da floresta, mas com vantagens tributárias gigantescas para abastecer o resto do Brasil. A gente até brinca que é uma maquila introvertida, né? A diferença da Zona Franca de Manaus. O próprio Brasil, uma maneira de comparar o Brasil com o México é imaginar que o Brasil é uma maquila introvertida, enquanto que o México é uma maquila extrovertida, né? Introvertida no sentido de que no Brasil o core tecnológico é importado para abastecer o mercado interno, né? O que a gente chama de indústria, muitas vezes são empresas multinacionais que estão trazendo o core tecnológico do exterior para vender aqui no mercado interno, e no México elas fazem isso, mas pelo menos vendem para os Estados Unidos. Então é uma maquila de exportação, que já tem um passo um pouco mais avançado, porque já internacionalizou um pouco a economia. Vejam, o processo de maquila ele é normal num processo de aprendizagem tecnológica e de subida de escada tecnológica. Não há nenhum problema em ser maquila. O problema é em continuar sendo maquila a vida inteira, né? A China foi uma maquila no começo. Toda a Ásia foi uma maquila, só que ela conseguiu avançar, aprender a fazer e se sofisticar, e hoje ela tem as suas próprias marcas, né? A Hyundai, a LG, todas as marcas japonesas, né? A Toyota, Mitsubishi, Nissan. Agora pegamos as marcas chinesas que estão ficando famosas de carros, a Great Wall Motors, a BYD, Beyond Your Dreams. Toda a China industrial está construindo as suas próprias, a Huawei, a Xiaomi, as de telecom, de celular, né? A Oppo, a Vivo, que são empresas que fazem telecom e smartphones na China, já são marcas próprias com tecnologia própria. Ou seja, quando um país enriquece, ele salta da maquila e vira um produtor próprio de bens e serviços sofisticados, e aí ele entra nesse quadrante chamado de inovação complexa, né? São complexos e inovadores, né? Então, o problema é que a América Latina está presa nisso. Os menores sequer chegaram nessa situação de maquila, né? Uruguai, Colômbia, Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile, e o Brasil e México, que deram esse salto, conseguiram chegar, pelo menos na situação de uma maquila, de uma grande maquila, agora tem dificuldades para dar o salto final. Faz 40 anos que eles estão tentando, 50 anos, o Brasil parou desde os 80, que é o salto final para, de fato, se desenvolver e virar um país sofisticado e um país rico, né? Então, essa é a situação da América Latina, esse é o quadro econômico
da América Latina do ponto de vista de estrutura produtiva. Agora, eu vou gastar 10 minutinhos aqui para falar da conjuntura e depois a gente já parte para as questões e temas que vocês queiram explorar. Então, eu estava falando de estrutura, da estrutura produtiva, que é algo lento, que demora 5, 10, 15, 20 anos para se transformar. Né? A estrutura produtiva se mexe de maneira muito lenta. Agora vamos falar da conjuntura. A conjuntura é mais rápida. Vamos pensar um pouco na conjuntura latino-americana, e aí existem diferenças gritantes entre a conjuntura. Né? E certamente eu vou destacar aqui o Brasil como um grande caso de boa conjuntura. O Brasil, eu diria que Brasil e México hoje são os dois países melhores posicionados em termos de conjuntura econômica, de conjuntura macro. A Argentina certamente é o pior, né? A Argentina está à beira de uma hiperinflação. Podemos explorar um pouco de Argentina no final aqui da conversa, se vocês quiserem, mas o fato é que a Argentina perdeu o padrão monetário, zerou reservas, não tem mais reserva cambial. Hoje, as reservas da Argentina de 30 bilhões de dólares são menores do que as dívidas com a FMI, com a China. Então, ela está sofrendo ataques especulativos, com o peso indo para 400 dólares por peso. Lembra que a gente teve uma situação em que $1 era um peso e R$1, né? Em algum momento do tempo, $1 valeu um peso e R$1. Hoje, $1 vale R$5 e vale 400 pesos, né? No paralelo, 200 e pouco na cotação oficial. Então, a Argentina perdeu seu padrão monetário. Isso tem basicamente a ver com a falta de acumulação de reservas e com uma desvalorização cambial totalmente fora de controle. Uma fuga de capital, uma desvalorização cambial totalmente fora de controle. Algo que não aconteceu com o Brasil, que nem deve acontecer. Né? O Brasil e o México, né, que tem reservas bastante elevadas, estão numa situação incomparavelmente melhor, né, do que a Argentina. Né? Esse gráfico mostra a evolução da balança comercial brasileira para os meses de março de 2000 até 2023. Compara com a Argentina e compara com o Chile. Aqui a gente vê o grande salto do Brasil. Né? Lembra que eu falei há pouco que o Brasil saiu de 1 milhão de barris dia de petróleo para 3 milhões de barris dia? E o Brasil saiu de 100 milhões de toneladas de grão por ano na safra para 300 milhões de toneladas de grão por ano? Isso aparece aqui na balança comercial. Uma balança comercial típica do Brasil no início dos 2000, em março, era de 0, 1 bi, 2 bi de dólares de superávit. Se muito, ali em 2003, 2004, a gente chegou a atingir 3 bi, 4 bi de dólares de superávit comercial. Em março desse ano, passou de 10 bilhões de dólares de superávit comercial brasileiro, recorde histórico, né? Foi realmente um colosso, né? Uma coisa exuberante. As contas externas brasileiras, a gente vai completar o terceiro ano com mais de 50 bilhões de dólares de superávit na balança comercial, enquanto que a Argentina tomou um baque violento, que não bastasse todas as dificuldades que ela vinha sofrendo já com falta de reservas e desvalorização cambial e fuga de capital nos últimos anos, foi atingida por uma seca muito dura por conta da Laninha, terceiro ano de Laninha, em que chove no sudeste brasileiro e não chove no sul e não chove lá na Argentina. Isso provocou uma quebra de safra monumental. A Argentina, vejam que dramática a situação da Argentina. Passados 20 anos, ela tem um déficit na balança comercial de março, né? Algo que não acontecia há muito tempo por lá, né? E o Chile também numa situação boa, o minério de cobre na pandemia, o preço subiu muito, né? Apesar da queda recente, ainda traz muita vantagem para o Chile, né? Aqui é o mesmo raciocínio para abril, né? A balança comercial brasileira de abril em quase 8 bilhões. Aqui o México numa situação um pouquinho mais delicada de balança comercial, mas tem uma posição de reservas muito maior do que a brasileira, e o Chile também com pequeno superávit, né? Então, conjunturalmente, o Brasil se destaca muito, né? Aqui a parte de novo, superávit em abril, para dar um exemplo, quanto foi de agro e de combustíveis, né? O destino disso, mais da metade é a China, né? A China também trouxe essa grande vantagem para o Brasil. Então, conjunturalmente, o Brasil está numa situação muito boa e eu destacaria aqui também a posição do México, né? O Brasil vem melhorando. Aqui é o Brasil de 2010, 2015, 2021. Esse indicador é um indicador de adequação de reservas que o Fundo Monetário, que o FMI calcula, e é o último slide que eu vou mostrar, de conjuntura econômica, tá? O FMI calcula qual seria o nível de reservas cambiais adequadas para os diversos países ao redor do mundo
dado o tamanho da dívida externa, dada a quantidade de dívida de curto prazo, dado o resultado das contas comerciais, né, vários indicadores. Então, o que esse indicador mostra para a gente é que o Brasil está muito bem, tem uma tranquilidade externa, né, boa. O Peru também está muito bem, é outro país que tem um indicador conjunturalmente bastante razoável. A Colômbia também está muito bem. A ideia é que quem está com índice acima de 1 está tranquilo, não passará por grandes problemas econômicos no curto prazo. Tá? Isso é um indicador de adequação de reservas cambiais. Lembra que o Brasil tem 340 bilhões de dólares de reservas. Né? Então, na conjuntura, os latino-americanos não estão tão mal. Né? Peru tem esse índice em 2,9. Isso aqui acho que é para o ano de 2021, 2022. O Brasil, 2021, tem um índice de 1,6, a Colômbia de 1,4, o México de 1,3, o Chile de 1,1. Então, ok, esses países estão ok. Grande problema, Argentina. Né? A Argentina está ali com o índice em 0,7, né? E agora piorou ainda mais, né? Depois da crise, inclusive da seca no sul, a situação ficou muito mais dramática. Né? Então, com isso, eu concluo a apresentação, né? Uma apresentação, né, breve, né? Obviamente que a gente precisaria de umas 2, 3 horas para explorar mais a fundo, mas vou deixar aqui disponível para os senhores, depois vocês podem me escrever, a gente continua a conversa e vou deixar 10 minutinhos aqui para perguntas e respostas, mas mensagem que eu deixaria como mensagem final. Conjunturalmente, a América Latina está bem, ela ficou bem posicionada, com exceção de Argentina. Ela está bem posicionada em termos de adequação de reservas, ela teve a sorte, entre aspas, né, de passar por um novo boom de commodities na pandemia. Na pandemia, o preço do petróleo saiu de 70, foi para 20 dólares, depois pulou para 140. Né, as commodities metálicas também explodiram, então as commodities agro, especialmente depois da invasão da Ucrânia, a gente conversou na nossa última conversa aqui, né? Eu falei do boom de preços agro, né? Tudo isso ajudou muito a América Latina. Então, conjunturalmente, a América Latina está bastante bem, né? Acho que é um bom momento para a América Latina, com exceção de Argentina. Estruturalmente, a gente continua patinando. Estruturalmente, a situação continua difícil, né? Se a gente pensar em termos de evolução tecnológica, de industrialização, de pesquisa e desenvolvimento, de criação de patentes, o desafio continua colocado, especialmente para o Brasil e México, que podem ser os grandes players da região. Tá? Então, com isso eu concluo aqui para não estourar demais o tempo, e já vamos passar aqui para as perguntas. Então, vou aqui para a pergunta do Paulo Ricardo Cavalcante, e depois podem escrever aqui que a gente agora vou olhar aqui, me dedicar aqui às perguntas, tá? Então, a pergunta do Paulo Ricardo é: com relação à industrialização, toda vez que eu uso política e industrialização, me causa urticária. Nos últimos 70 anos, você acha que os governos mais atrapalharam do que ajudaram na industrialização do Brasil? Pois é, existe a boa política industrial e a má política industrial. Todos os países que se desenvolveram fizeram política industrial. Ocorre que na América Latina a gente não conseguiu fazer uma boa política industrial. Quando a gente olha a Ásia, todo o desenvolvimento asiático, de China, de Coreia, de Vietnã, de Malásia, de Tailândia, do próprio Japão, estão muito associados a políticas acertadas de industrialização dos governos asiáticos. Né? Não é possível contar a história de sucesso da Samsung, da Hyundai, da LG, sem o apoio do governo coreano. Aliás, próprio Estados Unidos, né? Quando a gente olha a evolução tecnológica americana, é muito difícil contar a história da Apple, da IBM, né? do Google, sem o apoio do governo americano. Né? O governo americano despejou bilhões e bilhões de dólares no Vale do Silício, em pesquisas que deram, inclusive, o funding original do Google, dos Facebooks da vida, né? A NSA, a National Security Agency, deu muito dinheiro para o Google no começo, a própria tecnologias de GPS, de navegação, de internet, né? Tudo isso se deveu muito a investimento em pesquisa e tecnologia do governo americano. Então, eu acho que os governos acertando, né, fazendo políticas industriais corretas, são essenciais para o desenvolvimento. Agora, errando, e no Brasil e na América Latina, a gente mais errou do que acertou, aí a coisa fica difícil, né? Faltou colocar metas, contrapartidas, né? Acho que um dos grandes erros da nossa política industrial, sem querer me alongar demais nisso, foi não colocar contrapartidas, né? A Ásia soube fazer uma política de estímulo mediante contrapartida. Então, os chaebols coreanos, os de sucesso, ganharam muito dinheiro público, né? De financiamento público,
proteção tarifária, reservas de mercado, só que eles tinham que conquistar o mercado mundial e se sofisticar tecnologicamente, né? O general Park Chung, que é o grande general desenvolvimentista coreano, né? Ele fazia isso com maestria, né? Ele soube estimular as empresas coreanas, os chaebols, que prosperavam, né? E os que a gente conhece hoje são esses, né? O Samsung, o LG, Hyundai, Sky Hynix, são grandes chaebols que conseguiram conquistar o mercado mundial, e muitos outros quebraram. Os estímulos foram retirados, o protecionismo foi retirado para quem não conseguiu mostrar serviço, né? Então, acho que no Brasil faltou mais uma política de contrapartidas dos estímulos, né? Não há industrialização sem o uso de política industrial. A assimetria é muito grande, né? Vejam que, de novo, o Brasil investe 20 bilhões de dólares contra 500 bilhões de dólares em P&D de Estados Unidos e 300 bi a China. Como é que a gente vai... A iniciativa privada brasileira sozinha não vai conseguir chegar lá. Ela precisa da ajuda do governo com BNDES, com reforma tributária, com juro mais baixo, com investimento em infraestrutura, com subsídios à inovação, né? Precisa de um pacote para turbinar o nosso lutador de boxe. Sozinho ele não vai chegar lá. Agora, ele tem que ganhar a luta, né? Não adianta você criar um protecionismo para ineficiência, né? Tem que estimular a inovação, né? Esse que é o caminho. Pergunta do André Lisboa. Qual a sua opinião sobre a criação de uma moeda única para a América do Sul e sobre o seu impacto na economia e balança comercial brasileira? Bom, para o Brasil, a América do Sul é o grande mercado por excelência do Brasil, né? Especialmente em produção industrial. Então, quanto mais o Brasil conseguir avançar na produção industrial e exportação para a América do Sul, melhor. Aliás, quando a gente olha hoje o grande destino da nossa produção industrial, ainda é a Argentina. Os grandes mercados que a gente tem de produção industrial são a América do Sul, África e Oriente Médio, né? Então, nesse sentido, nos interessaria muito, né, uma aproximação em relação à América do Sul. Agora, no quesito moeda é difícil, porque a moeda brasileira está numa situação muito boa se comparada ao resto da América Latina e especialmente se comparada à Argentina, né, que perdeu completamente seu padrão monetário. Então, a moeda mais próxima de ser globalmente aceita que a gente tem na América Latina é a moeda brasileira, peso mexicano e o real brasileiro. Então, nesse sentido, a moeda brasileira tem alguma chance de eventualmente virar alguma referência. Mas a gente está muito longe de ter algum tipo de aceitação na América do Sul da moeda brasileira, né? Usar as outras moedas para a gente não faz o menor sentido, né? Porque, por questão de soberania monetária, é fundamental que um país tenha a sua própria moeda para fazer a sua própria política de juros, sua própria política de financiamento. Então, para o Brasil não faria nenhum sentido. Agora, com a questão da crise na Argentina, começa a ganhar força essa ideia dos argentinos eventualmente usarem o real como moeda, né? Não é algo totalmente absurdo, tá? Se imaginar uma situação dessa, até porque eles vão ter que necessariamente passar por uma reforma monetária. O peso perdeu completamente a credibilidade, né? Eles estão perdidos num processo quase hiperinflacionário e a moeda argentina não vale mais nada, né? Então eles vão ter que migrar para uma reforma monetária, para uma nova moeda, né? Poderia ser interessante para o Brasil se a gente tivesse, obviamente, controle total disso, né? Se o mando ficasse com a economia brasileira, né? Mas acho que a gente está muito longe, né? Apesar do governo brasileiro tá fazendo essas iniciativas de troca direta de reais, né? Que os argentinos podem se financiar em reais e tal. O fato é que a gente está muito, muito longe de qualquer possibilidade de ter uma moeda única na América do Sul e na América Latina, né? Bernardo Magalhães, que tipos de ações o Brasil, do ponto de vista público e privado, pode realizar para diminuir o gap estrutural de inovação? São basicamente políticas de inovação, né? Políticas de inovação, tanto com o uso de BNDES, mas não acho que faz sentido o BNDES financiar a agricultura, financiar o que a gente já é bom, que a gente já tem vantagem comparativa, né? Acho que a gente tem que financiar os setores de inovação tecnológica, e os setores que a gente já tem alguma vantagem industrial, né, alguma vantagem comparativa industrial. Acho que o governo tem lançado umas missões interessantes nesse sentido, né, de industrialização verde, de química verde, do complexo agroindustrial. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco na agroindústria, né, ou seja, todo o entorno do agro
da parte de indústria, de serviços, de sementes, de químicos, de fertilizantes, né? Então, nessas fronteiras, a gente tem possibilidade de fechar esse gap estrutural de inovação, né? Usar, vamos dizer assim, as vantagens que já estão colocadas no Brasil para inovar nesta direção, né? A gente não vai conseguir vencer na força bruta a escala produtiva chinesa, né? A produção industrial chinesa hoje é de 4 trilhões de dólares, a produção industrial americana é de 2 trilhões de dólares e a produção industrial brasileira não chega a 200 bilhões de dólares, né? Então, na força bruta de escala vai ser muito difícil. A gente tem que escolher nichos, né? E eu acho que o nicho agroindustrial, o nicho da saúde, o nicho da indústria de defesa é um belo nicho para o Brasil. A gente já tem uma Embraer, que é uma joia da coroa tecnológica brasileira, né? Tem uma WEG, né? Então, tem nichos aí. O nicho da sustentabilidade, da transição energética e ambiental, eu acho que é um baita nicho também. É por aí que a gente tem possibilidade de fechar esse gap, na minha opinião, Bernardo. Uma pergunta aqui do Sérgio sobre a nova geopolítica mundial, como deveria ser nosso posicionamento. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade nesse mundo bipolar, né? A gente tem um mundo em que se forma um polo claramente chinês, asiático, né? Que já é a maior economia do mundo, e o outro polo ocidental, que se divide em duas grandes economias. Então, a gente tem a economia americana e Canadá e México com 30 trilhões. A economia asiática com 30 trilhões e a economia europeia perto de 30 trilhões. Só que a economia europeia está muito, obviamente, mais aliada aos americanos, né? Então, tem dois grandes polos, vai do Ocidente e do Oriente, né? O Oriente mais numa linha do tipo BRICS, né? Com China aliada à Rússia, com a Índia ainda uma posição meio dúbia. Mas como é que o Brasil deveria se posicionar em relação a isso, ao meu ver? Nem se alinhar um polo, nem se alinhar ao outro. O Brasil deveria usar, ter uma posição de distanciamento e usar isso como poder de barganha, né? Porque o Brasil é o país mais importante da América do Sul e, portanto, há todo o interesse do mundo, tanto dos americanos quanto dos chineses, de terem uma parceria vigorosa com o Brasil. Eu acho que o Brasil tem que se valer disso. Eu não acho que o Brasil deva nem se alinhar, ficar alinhado à China e ao Polo Oriental, nem aos Estados Unidos e ao Polo Ocidental. Acho que o Brasil tem que conseguir barganhar, tirar vantagens disso, um pouco na linha do que o Getúlio fez aqui, mal comparando, né? O Getúlio fez a CSN aqui na época da Segunda Guerra Mundial, barganhando entre alemães e americanos, né? Ele soube explorar bem esse espaço geopolítico. Eu acho que se abre um espaço geopolítico muito interessante para o Brasil nesse mundo de dois polos, né? Mas, inclusive, nos outros seminários, eu tenho certeza que vocês estão discutindo isso com o professor Henry, e acho que vai ser, inclusive, tema de discussão do próximo webinário aqui, com o pessoal da Sherpa, né? Então, acho que é isso, né? Não querendo estourar o tempo aqui, já são 9h30, né? Meio corrido, mas tema muito denso, muito material para ser coberto, mas acho que deu para dar uma ideia aqui, né, mais geral para os senhores dessa visão aqui de América Latina. Tem mais uma pergunta aqui do José Roberto, no caso da Argentina, até pela importância da parceria com o Brasil, a América do Sul terão que passar por uma estabilização econômica igual ocorreu com o Brasil no plano real. Exatamente, Zé Roberto. A Argentina vai ter que passar de novo por um plano real, por um plano de conversibilidade, uma reforma monetária. E assim, dá até um pouco de desespero, né? Imaginar que já fizemos tudo isso nos anos 90, o México teve o seu plano de estabilização, que ocorreu a duras penas, o Brasil teve o seu plano de estabilização, que foi o plano real, que ocorreu a duras penas, a Argentina teve o seu plano de estabilização, que foi o plano de conversibilidade. Só que a Argentina deixou cair por terra o seu padrão monetário e voltou próxima da hiperinflação, enquanto que o México e o Brasil conseguiram manter a sua estrutura monetária, o seu padrão monetário. Então, a Argentina vai, de novo, passar por um novo plano de estabilização, por uma nova reforma monetária. Ela vai ficar mais uma década nisso daí para tentar resolver o problema da inflação, o que só nos lembra a importância da estabilidade monetária e da conquista que a gente teve no Brasil, né, de conseguir ter preços estáveis e preços controlados, da importância que isso tem. Tá bom? Acho que é isso, né? Tá bom, gente. Obrigado. Então, concluo por aqui. Fica depois a apresentação disponível para todos que quiserem dar uma olhada. Também estou à disposição, né? Vocês podem me escrever no meu e-mail, nas minhas redes sociais. Fiquem à vontade, por favor, para me escrever. A gente continua essa conversa, particularmente sem o menor problema. Estou à disposição
de todos vocês. Agradeço muito a oportunidade da Sherpa e espero vocês num próximo encontro que a gente vai ter futuramente. Obrigado, gente.